trimestre. Conceito celular. O conceito celular é a citologia. Citologia é a parte da biologia que se ocupa com o estudo da célula, nos diz respeito à sua estrutura, funções e sua importância na complexidade dos seres organizados. Habilidade 2. Explicar a organela que produz energia. Ou seja, é a mitocôndria. A mitocôndria é das organelas celulares mais relevantes para o nosso organismo e para a respiração celular. É abastecida pela célula que hospeda por substâncias orgânicas como a glicose, as quais processa e converte em energia sob a forma de ATP. Desenvolve para as células hospedeiras, sendo energia química que pode ser usada em reações bioquímicas. Essas reações bioquímicas têm que necessitar de dispêndio da energia. A mitocôndria está presente em grande quantidade nas células do nosso sistema nervoso, do coração e dos nossos tecidos musculares. H3. Explicar organelas celulares. Organelas são estruturas subcelulares comuns a muitos tipos de células. São compartimentos celulares limitados por membranas. Essas funções distintas que no total produzem as características de vida associada com a célula. Na célula animal eucariótica existem três componentes básicos: membrana, citoplasma e núcleo. A existência de um núcleo bem diferenciado é a principal característica da célula eucariótica. Todas as organelas celulares são revestidas por membranas, formadas em sua maior parte por lipídios e proteínas. Essas membranas incluem a membrana celular, a membrana nuclear e a membrana do retículo endoplasmático, e as membranas das mitocôndrias, dos linsomas e do aparelho de Golgi, além de várias outras. Os lipídios dessas membranas formam barreiras que impedem o livre deslocamento de água e das substâncias solúveis em água entre os diferentes compartimentos da célula. Então, H4 já foi, H3 já foi, H4 agora. Relacionar com o corpo o texto. Isso eu não vou fazer porque eu não tenho texto já, porque o meu texto, o texto, na verdade, ele é no segundo capítulo, eu só tenho o capítulo 12 para frente. Caracterizar os tipos de nutrientes com suas determinadas funções. Bom, existem dois tipos de nutrientes: os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são os nutrientes energéticos, ou seja, carboidrato, lipídio e proteína. A primeira fonte de energia do nosso corpo é o carboidrato. O carboidrato ele é muito bom quando a gente faz exercícios. Eles podem se transformar em massa muscular, muita massa muscular, por exemplo. Só que se ele não for bem queimado ou utilizado do jeito que fique a seu critério, ele pode se tornar lipídio. E lipídio não é uma coisa boa, não muito boa para o nosso corpo. Ele não é, como se diz, bem utilizado pelo nosso corpo. Só que ele tem funções boas também. Proteínas. As proteínas, elas são
são alimentos muito bem utilizados pelo nosso corpo, mas também temos que tomar muito cuidado com as proteínas. As proteínas podem ser males para o nosso corpo se consumidas muito fluente. Por exemplo, se a gente comer muita proteína, se a gente comer proteína demais mesmo, como carne, eles podem ficar podres no nosso organismo e ficar muito ruim. São compostos orgânicos de alto peso molecular, são formados pelo encadeamento de aminoácidos. Representam cerca de 50 a 80% do peso seco de células, sendo, portanto, o composto orgânico mais abundante de matéria viva. Observações. Pode-se dizer que as proteínas são polímeros de aminoácidos, o que suas moléculas existem ligações péptidas em um número igual ao número de aminoácidos presente menos 1. Bem, agora vamos falar dos lipídios. Os lipídios, eles podem ser utilizados muito bem, só que em grande quantidade formam muita gordura, e essa gordura dificulta nosso praticamento de exercício físico e diversas coisas. Podem entupir vasos sanguíneos, como o caso daquele comediante do Caceta Planeta, aquele Bussunda, mas pode também ser bom para o nosso corpo, muito bom. As gorduras têm que estar presentes no nosso corpo, porque elas são isolantes térmicos do nosso corpo. Elas isolam o nosso corpo para nos aquecer. Agora eu vou falar dos micronutrientes. Os micronutrientes são vitaminas, minerais e água. As vitaminas elas são fontes de energia também, mas uma fonte de energia mais, como podemos dizer, mais composto orgânico. Ela é muito presente nos alimentos, essenciais para o funcionamento normal do metabolismo, e em caso de falta pode levar a doenças. Não pode ser digerida pelo ser humano, exceto em quantidade não suficiente. A disfunção pode ser vitaminas no corpo, é chamada de hipovitaminose ou avitaminose. O excesso pode trazer problemas no caso das vitaminas lipossolúveis, de mais difícil eliminação, é chamada de hipervitaminose. Atualmente é conhecida que os seres humanos necessitam de 3 vitaminas diferentes, sendo que o nosso corpo só consegue produzir vitamina D. Segundo bimestre agora. Não é segundo bimestre não. Aqui está escrito explicar a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar tem como seu objetivo, dizer para nós o que é para nos comer em grande quantidade, até médio e pequena quantidade. Vai dizer muito sobre o que eu falei no assunto anterior, que é explicar a ação de nutrientes no nosso corpo. É tipo um cardápio balanceado, que deve conter tudo que a gente deve comer
de grande quantidade, de média quantidade e de pequena quantidade. Por exemplo, em grande quantidade nós podemos comer, podemos comer pão, arroz, cereais e massas. Em médias quantidades, frutas, vegetais e etc. Em pouca quantidade, a gente deve comer gorduras, óleos e doces, carnes, aves, peixes, feijões secos, ovos e nozes, leite, iogurte e queijo. Isso tudo é gordura ou proteína. Isso pode causar muito mal ao nosso corpo. Segundo bimestre. O segundo bimestre eu vou fazer em outro vídeo, porque assim fica melhor, porque não fica um vídeo tão pesado, ok?